vou te perguntar uma coisa. Vocês chegaram ali aquele parágrafo que eu apontei? Sim. Sim. Aquele parágrafo, né? Ele justamente foi tirado do próprio IPM, que ele foi o alvo, né? Justamente porque eu acabei descobrindo, são mais de 300 páginas o IPM. O inquérito. Fora a parte de documentações, de cópias de jornais, das matérias que o Exército juntou e tudo mais. Antes até dele responder o próprio IPM, né? Por isso que faz parte do IPM, não foi mostrado para ele, porque o que foi mostrado para ele foi o livro dele, lá marcado e com os questionamentos. Então, aquelas linhas ali que eu passei para vocês lerem no meu livro, o documento do próprio IPM ligado àquilo está na parte final do meu livro, são as palavras, aí eu faço questão de dar o nome aqui, né? É um pedido oficial dentro do IPM. Eu quis pegar aqui para não cometer nenhum equívoco com o nome. O pedido feito justamente a uma das pessoas que cuidava do PM para que as fotos do Mudinho fossem modificadas dentro dessa farsa. Essa é a palavra. Fossem modificadas até ficarem parecidas com o desenho do ET de Varginha que o Pacatini colocou no livro. Né? E que autoridade militar participou e, na verdade, foi responsável por esse pedido, vamos chamar assim, entre aspas, de adulteração da foto do Mudinho. Foi o tenente-coronel Lúcio Carlos Pereira, da Escola de Sargento das Armas de Três Corações. Então, quando vocês me perguntaram se isso já apareceu em algum lugar, essas coisas que a gente está falando aqui, mostrando, apareceram através de mim, apareceram através dele, né, por exemplo, porque é muito fácil falar de Varginha, aí falar, não, o Exército acobertou, mas quem do Exército acobertou? A gente chegou aqui a falar do presidente da República envolvido com essa história. E aí não tem nada a ver de ser partido de esquerda ou de direita. Isso, o problema é esse tipo de postura em que se esquece da soberania nacional e se entrega tudo para o governo dos Estados Unidos da América. Isso acontece só com casos brasileiros? Não. Pacatini sabe que não. Tá? Ou seja, existe esse tipo de acordo com as principais nações ligadas aos Estados Unidos da América, que não é de hoje, para que quando os países do tipo do Brasil têm, entre aspas, um problema como esse, haja essa interferência direta e pronta do governo americano através de seus militares. Para quê? Para ajudar a resolver os problemas. Dentro da documentação que eu tive acesso, na época, o presidente da Agência Espacial Brasileira, AEB, era o senhor... agora falhou aqui, deixa eu ver aqui. Está aqui, assim, eu tenho aqui, espera aí. Isso é importante. Deixa eu ver aqui. Trouxe aí. A gente não vai ter condição de mostrar tudo, mas está aqui. Pode ler. Ele assina junto com quem? Com o próprio administrador-geral da NASA. É verdade. Gilvan Meira Filho. Durante uma reunião acontecida... Isso já não tem a ver com o IPM, não é documento do IPM. Só deixar claro que tem um documento então, oficial aqui, né? Que a página final. A página final que tem o nome Daniel S. Goldin, administrador geral da NASA. Então tem aqui, realmente o cara esteve aqui no Brasil. Trazido pelo secretário de Estado americano naquela época. Então, numa reunião, a gente tem uma fonte, viu, Pacatini? Eu já conversei com você sobre isso também. Dentro do INPE, na verdade, tínhamos no passado, né? Ele já não está fora, né? Já se aposentou. E ele era um alto funcionário do INPE. E ele, sem saber, né, que ia ter alguma coisa a ver com o Varginha, uma reunião que ele ia participar, até se havia alguma citação ou não, ele foi convocado para uma reunião que participaram membros do próprio INPE e membros da Agência Espacial Brasileira. E esse senhor, que você acabou de ler o nome, o senhor Gilvan, que na época era o presidente da Agência Espacial Brasileira, né, eles estavam todos lá reunidos por quê? Porque a NASA tinha feito um pedido para uma nova colaboração, mas nos assuntos aí comuns, tipos de estudo da nossa alta atmosfera, como eu já falei, com balões e tudo mais. E aí estavam discutindo que nós vamos aceitar esse pedido para colaborar com esse projeto da NASA, etc, etc. E aí o senhor Gilvan Monteiro, que aí assinou esse documento, que é
o documento oficial, não falando de Varginha, mas por trás do caso Varginha, na realidade, ele chega, e para espanto desse meu, entre aspas, informante, que é uma pessoa que eu conheço há 30 anos, né, ele escuta o quê? E ele me repassou, né, justamente o que ele escutou do senhor Gilvan Monteiro nessa reunião. Que sim, a gente deveria aceitar colaborar com a NASA mais uma vez, porque eles nos ajudaram a resolver os problemas ligados ao caso Varginha. Então, o questionamento que eu fiz no meu livro foi o seguinte: o que o senhor Gilvan, presidente da Agência Espacial Brasileira, reconhece como ajudar a resolver os nossos problemas ligados à Varginha? Se é simplesmente trasladar tudo para os Estados Unidos ou simplesmente dar algum tipo de assessoria. Isso não foi explicado. Mas nós sabemos realmente que foi tudo enviado para o exterior. Quer dizer, é uma situação que, do início ao fim, compromete inúmeras autoridades, não só militares, mas também civis, cujos nomes nós podemos divulgar. E assumimos essa divulgação. Gostaria de dizer para os senhores, é muito importante. Estamos aqui frente a frente. Eu gostaria de dizer para vocês que, por detalhes do destino, em 1996 nós não nos conhecíamos. Pelo perfil de vocês. E tem outra, perfil de outros que estão aí na internet. Vou evitar de citar nomes. Inclusive se dizem céticos, fazem zombaria, piadinha boba, coitados. Né? Incluo eles também, que estão aí buscando também pela verdade, que estão aí também tentando entender. Se eles, e juntamente com vocês, tivessem tido a oportunidade de nos conhecer em 1996 e tivessem participado diretamente da pesquisa de Varginha, como eu, Petit, Jevaé, Claudeir Covo, todos os nossos fantásticos irmãos Mondini, Boaventura, todo mundo que esteve lá, os senhores, tenho certeza, estariam junto conosco no entendimento maior da pesquisa e seria um fato que teria mudado a vida de vocês como mudou a nossa. Então, digo isso pessoalmente para vocês e digo também para outros que estão aí na internet se intitulando céticos. Ser cético e ficar fazendo piada fica muito fácil, sabe? Ficar fazendo piada, risadinha, não conhece, não entende, nunca esteve lá, nunca vivenciou nada, nunca conversou com testemunha civil, militar e diz que é cético. Mas se tivesse estado conosco, mesmo esses que estão aí fazendo piada, eu tenho certeza, estariam do nosso lado, junto conosco, e teria também mudado a vida deles. E queria dizer para os senhores também, né, que não adianta ficar narrando a ciência que já está estabelecida. Então, ficar aqui dizendo da velocidade da luz, que são 300 mil quilômetros por segundo, e que a distância no cosmos é gigantesca, que o sistema solar mais próximo está a 4,2 anos-luz da Terra. Não adianta vir dizer isso. Vim dizer para Kátia, Liliane e Valquíria, quando elas passaram lá no bairro Jardim Andere e encontraram essa criatura e dizer, não, vocês não encontraram, não. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, viu? O universo é muito grande, vocês não viram não, viu? Porque isso não existe, isso não pode ter chegado lá. Chegar para o casal Eurico e Oralina, cuja nave passou por 40 minutos na frente da casa dele, a 25 metros de distância, e dizer para eles, não, vocês não viram nada não. Imagina, o sistema solar mais próximo é 4,2 anos-luz da Terra, vocês não viram não, porque isso aqui não existe, isso não pode ter passado. Então, ir dizer para os militares que participaram das operações e nos deram seu depoimento e dizer, não, vocês não participaram de operação nenhuma não, viu? A ciência, nós somos céticos, nós somos aqui conectados só com a ciência, viu? O universo é muito grande, lá no centro da galáxia tem um buraco negro. Você vai falar isso para os militares, o que adianta? Então, citar a ciência para ancorar uma teoria, não, é tudo muito longe. Não chegaram até aqui só porque o homem não conseguiu sequer chegar até Marte. Então, estamos aqui entendendo algo que Galileu e Galilei, meu Patrício, porque eu venho de Pádua, onde ele dava aula para 800 alunos sentados no chão.
né? Onde ele disse, a Terra não é o centro do universo. Então, meus queridos, se o homem não conseguiu chegar nem a Marte ainda, estão tentando, diz o Elon Musk, que até 2026 é possível que vá. Então, está se concebendo que o homem não é capaz de fazer, nenhum outro ser num universo desse tamanho também não foi capaz de fazer. Então, nós precisamos tirar de dentro da caixa, sabe, a falta de ação proativa, né? A falta de boa vontade, a falta de progredir, senão nós vamos ficar dentro dessa caixa para o resto da vida. Reparem, a humanidade vai tendo seus ciclos, né? 7 anos antes de Cristo, o ser humano dominou o fogo, vai andando, e vai, num determinado ponto apareceu alguém, inventou o raio laser. Vamos caminhar um pouco mais? Num determinado momento, o Dr. Sabin entendeu que as crianças não tinham que ficar aleijadas para o resto da vida. E ele desenvolveu a vacina Sabin. E num determinado momento, o Dr. Barnard, lá na África do Sul, disse, eu vou tirar o coração de um ser humano e vou transplantar em outro. Dr. Barnard, lá na África do Sul, coisa que ninguém podia fazer. A humanidade dá saltos, né? Vamos caminhando, vai chegar num ponto, já ali, próximo da pesquisa de Varginha, em 1996, Ben Rich, diretor executivo, ok? Da Lockheed Martin, o maior produtor de armamento, os maiores contratos bélicos para mísseis, foguetes, satélites, aviões não detectados no radar, etc., aviões invisíveis. Ben Rich, lá em 1995, com um sorrisinho no rosto, deu uma entrevista. Ele liderava o Skunk Works, que são os trabalhos secretos da Lockheed Martin. E ele, num gracejo, porque a mídia estava em cima dele, disse, nós finalmente sabemos como levar o ET para casa. Fazendo um gracejo, porque no filme... Com o filme do Spielberg. O Elliot, o menino que ficou amigo, arruma para ele lá uma vitrolinha, um guarda-chuva, ele faz uma mensagem, o guarda-chuva serve de antena para mandar uma mensagem para a turma dele e lá levá-lo de volta. Então ele faz esse gracejo, Ben Rich. Nós finalmente sabemos como levar o ET para casa. E tudo que vocês imaginam hoje, nós já sabemos há 40 anos. O que vocês acham impossível, para nós já é realidade. Ok? O diretor da Lockheed Martin. Então as pessoas precisam sair da caixa. Senão nós vamos ficar prisioneiros. Sim, Albert Einstein prestou um enorme serviço à humanidade e à ciência. Não adianta, como eu disse, ir lá citar Albert Einstein para Liliane, Kátia e Valquíria. Ou para o casal Eurico e Oralina. Inclusive, Albert Einstein também prestou um grande serviço à ufologia, porque quando ele publicou a teoria da relatividade em 1915, né, e um conjunto de coisas mudaram em função disso, ele recebeu o prêmio Nobel em 1921 e não foi pela teoria da relatividade, foi por um trabalho, um estudo de fótons. Antes de 1930, portanto, antes da Segunda Guerra Mundial, ele aprimorou a ideia de tempo e espaço, o tecido tempo e espaço. Portanto, ele também trouxe à tona a ideia de que não se locomove no espaço, literalmente, de forma linear, do ponto A ao ponto B. O tecido espaço-tempo, ele dobra. Ele pode se curvar. E aí a concepção dos wormholes, os buracos de minhoca. Então, se o ser humano ainda se desloca linearmente e tem como referência a velocidade da luz, precisamos estar atentos que outras civilizações mais antigas, que, portanto, tiveram mais tempo para evoluir e para desenvolver outras tecnologias, podem ter aprendido a curvar o tecido espaço-tempo que Albert Einstein tão bem explicou em complemento à teoria da relatividade antes da Segunda Guerra Mundial. Então, precisamos estar atentos a isso, porque senão vamos continuar presos à ideia de que o homem é o centro do universo. Então, quando vem um astrônomo, alguns deles, porque vários já estão vindo a público dizer realmente estamos sendo visitados. Vários deles.
Um ou outro, quando vem a público, dizer, não pode, a distância é muito longa, a velocidade da luz, né, não tem condição, nós não temos tecnologia para isso, seria muito difícil, para nós. Mas outras pessoas, com mais tempo de existência, deram seus saltos tecnológicos, como nós demos nossos saltos tecnológicos antes do Steve Jobs, né? Quem é que tinha um computador doméstico? A ideia de ter um computador, os senhores veem o filme da NASA, no projeto Apollo, né? Computadores que ocupavam uma sala inteira. Hoje, nós temos dentro de casa, né? Dentro do relógio. Né? Nós temos aqui, num smartphone, capacidade de processamento superior ao projeto Apollo quando o homem foi para a Lua. Então, Steve Jobs foi lá e provou, junto com o engenheiro Steve Wozniak, Steve Wozniak, é isso mesmo. que criou toda a engenharia. O Steve Jobs, ele era o gestor de projetos, né? Ele tocava a orquestra. Eu fico muito à vontade para dizer isso, eu sou gestor de projetos também. Então, as pessoas precisam estar atentas, sabe? O que o homem ainda não conquistou, você querer levar isso para todo um universo que tem bilhões e bilhões de anos. A Terra é até um planeta novo, se comparado à Terra com seus 4,5 bilhões de anos de existência, comparado ao universo, que já está em mais de 13 bilhões de anos de existência. Outras civilizações tiveram mais tempo para evoluir e deram seus saltos tecnológicos. Muito provavelmente, um desses saltos criou esses verdadeiros robôs biológicos, porque se você nos perguntar se para nós essa criatura sugere ser o cientista, sugere ser o engenheiro que construiu uma nave, toda a tecnologia e chegou aqui no planeta Terra, eu vou dizer que não. Essa criatura não tinha roupa, não tinha sapato, não tinha equipamento, ferramenta, nada. O que essas criaturas estavam fazendo aqui? Essas criaturas muito provavelmente estavam dentro de um veículo de abordagem de solo para desenvolver alguma pesquisa de coleta de minerais, insetos, vegetais, dados da atmosfera, de repente até fazer alguma filmagem com a tecnologia deles, algum tipo de ensaio topográfico, né? Enquanto os seus criadores estavam em algum outro local seguro, poderiam até estar no espaço, numa nave-mãe, escondidos, mandar essa nave de abordagem de solo. O sistema americano de satélite de defesa detectou, tentou abordar essa nave, e essa nave foi danificada, veio perdendo altitude, e assim chegaram ao sul de Minas, a Varginha. Então, se outra tecnologia conseguiu construir verdadeiros robôs biológicos, e Stanton Friedman, o principal responsável pelo caso Roswell, o físico nuclear, juntamente comigo, lá em Roswell, e os outros pesquisadores, chegaram a essa mesma conclusão. Não sugerem ser os engenheiros ou cientistas, mas sim robôs biológicos que estavam em alguma missão. Agora imagine, né, a postura das nossas forças militares, sabendo que uma outra civilização foi capaz... Porque quando a gente vai a Marte, a Lua, nós mandamos uma sonda eletromecânica. Tá lá, tá aqui o especialista em Marte, o maior especialista em Marte do mundo. Tá aqui na nossa... Aliás, me permitam, a maior expressão da ufologia brasileira é o meu querido amigo e irmão Marco Petit. Então, nós mandamos ainda sondas eletromecânicas, mandamos para a Lua, mandamos para Marte, né? Então, imagine os militares sabendo que uma outra civilização conseguiu chegar até nós. Nós não conseguimos mandar o homem nem para Marte ainda. E com robôs biológicos para fazer algum tipo de atividade aqui no nosso planeta. E pior, essa criatura tem o poder de nos matar. Existe algum elemento em seu organismo que matou Marco Eli Xerezi, que matou os animais em Varginha, que eu esqueci de mencionar, quando na sequência, naquela ocasião da dona Terezinha Cleto, apareceram mortos, do nada, né? Uma anta macho, né? Uma jaguatirica, 2 veados caatingueiros, que é aquele pequenininho. O veterinário, Dr. Marcos Minas, tirou as vísceras dos animais, mandou para Belo Horizonte, na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, voltou o laudo de que morreram esses animais da noite para o dia. Num dia estava bom, no outro dia estavam lá mortos. Substância tóxica não identificada. A doutora Leila Cabral, que é bióloga e era diretora do Zoológico de Varginha, junto com o veterinário, doutor Marcos Mina, todos corroboram conosco.
no entendimento de que a criatura que foi avistada pela dona Terezinha Klepp, que estava lá rondando dentro do zoológico, de alguma forma chegou próximo da jaula, do cercado, do gradeado e de alguma forma contaminou e matou esses animais. Imagine como os militares ficaram atentos e fizeram uma operação de segurança nacional, sabendo que seres que conseguem chegar no nosso planeta, portanto, tem tecnologia superior à nossa. E ainda tem a propriedade de nos matar. Repare, quem morreu são mamíferos. Não sabemos se outros animais, répteis, né, mas com certeza absoluta, sabemos que os que faleceram são mamíferos. Imagina nós que... Isso em 1996, mas nós passamos por uma pandemia há poucos anos atrás. Imagina se isso vira uma pandemia e fica fora de controle. Eles tinham que localizar essas criaturas, capturá-las e retirá-las imediatamente de Varginha, antes que isso pudesse causar um problema ainda maior. E assim foi feito. Então, me permita, juntamente com o nosso público, todos que estão conosco, eu admito publicamente, junto com meu amigo e irmão Petit, eu admito, os militares fizeram um excelente trabalho. Difícil ter que admitir isso, mas a verdade é essa. Eles agiram numa operação de guerra com um planejamento tão sigiloso que eles conseguiram sair de uma cidade e entrar na outra com uma força militar, localizaram, capturaram e tiraram da cidade seres extraterrestres. O prefeito não ficou sabendo, os vereadores não ficaram sabendo. A maior parte da população estava achando que aquilo tudo era uma piada, até que a ufologia brasileira entrou e pisou firme e disse... Né, junto com a revista UFO, Jevaé, Claudeir Covo, professor Irene Grande, todo mundo, Petit, podem parar de rir, porque a coisa aqui é muito mais séria. Inclusive, como os senhores sabem, em fevereiro, que foi quando aconteceu, é mês de carnaval. Estavam armando a maior festa carnavalesca quando nós viemos a público divulgar o que tinha acontecido, de fato, dar nome de militares envolvidos, como é que aconteceu as operações, quem comandou. Acabou a graça, não teve mais carnaval nenhum. A própria população caiu na real pelo conjunto de informações que a pesquisa de Varginha estava muito além de apenas Kátia, Liliane e Valquíria terem avistado uma criatura. Acabou a graça. E eu admito e reconheço, as forças militares fizeram um trabalho impressionante. O que, mais uma vez, corrobora com o que nós já sabíamos. Não foi à toa que eles incumbiram a maior escola de formação de sargento da América Latina, que é a ESA. Eu já entrei lá dentro, antes do inquérito militar, quando eu era criança. Tinha visita da escola, a gente ia com a professora, todo mundo de mão dada, uniforme de pré-primário, ia lá fazer visita, já tinha entrado lá. Eles fizeram um trabalho impressionante, extraordinário. Sabe por quê? Porque eles são muito capacitados. Eles conseguiram agir, tomaram conta da situação e mesmo que depois a história tenha ficado desfavorável com a história dos anões deformados, muito feios, depois mudou para o mudinho, não colou de jeito nenhum, nós desmentimos tudo. Ainda assim eu reconheço, eles entraram na operação porque eles são muito capacitados, porque o comando agiu rápido, eles sabiam o que fazer, eles são uma força militar de infantaria. E eles são muito capacitados. Então fica aqui, sabe, por mais que possa parecer para o público, sim, nós poderemos estar em pontos opostos. Ainda assim, a ufologia brasileira, nós não os consideramos nossos inimigos. Nós reconhecemos que, diante da situação extraterrestre que se apresentou em Varginha, eles precisaram agir e assim fizeram, e fizeram com muita competência. A verdade é essa, porque eles são muito capazes. Então fica aqui essa palavra, mesmo que as pessoas... antagônica, né? Mas ainda assim, eu não poderia deixar de reconhecer um trabalho que foi feito que sabe, pertinente a quem realmente tem muita competência para executá-lo. Então, o Brasil tem forças armadas, o Brasil passa por dificuldades, o Brasil está inserido num terceiro mundo, mas me permitam, o Brasil tem forças armadas e é uma equipe muito capacitada. A equipe de guerra, de guerrilha, de floresta é a melhor do mundo, treinada no Amazonas. Então,
ok, estamos em lados opostos, eles têm seus motivos para ocultar, nós queremos trazer a verdade, nós queremos, né, em definitivo, provar que nós não estamos sozinhos no universo e a veracidade, como já está muito bem identificado da pesquisa de Varginha. Eles fizeram um bom trabalho.